Vou falar daqui por motivos óbvios, né? Acho que eu não preciso do tablado. Primeiro, agradeço, acho ótima oportunidade de fazermos um diálogo conjunto. Ora concordando, ora discordamos, mas com certeza unidos em vários dos propósitos, em quase todos os propósitos. É evidente que discordâncias são naturais e a gente as respeita e até gosta delas, né? Não fosse a discordância, a gente não evoluiria nem avançaria em nenhum dos temas discutidos. Começo aqui a minha apresentação. Em 1991, nos Estados Unidos, tinha acabado a guerra do Iraque, né? A primeira guerra do Iraque, do Bush pai, e os Estados Unidos entraram numa crise econômica que era fruto, basicamente, dos gastos de guerra. Era uma crise econômica gerada por uma crise fiscal. E se iniciou uma recessão, uma contração da economia americana, não chegou a ser uma recessão técnica, eles não ficaram com um período superior a um ano em recessão, como na crise recente de 2008, mas a economia patinava, havia perda de empregos, e o Bill Clinton era pré-candidato à presidência dos Estados Unidos em 92, e ele estava em dúvida, já que havia uma continuidade, uma sucessão desde o Reagan de presidentes republicanos. Ele estava em dúvida se teria chance de ganhar ou não. E chegou para o seu marqueteiro-chefe, o James Carville, e falou o seguinte, vem cá, eu tenho chance de ganhar? E aí a resposta dele virou uma frase célebre, né? É economia estúpido. Virou essa frase, né? É economia estúpido. Portanto, assim, qualquer análise que se faça, jurídica ou política, distante da realidade, ela nunca vai representar fielmente, aquilo que a gente exerce, aquilo que a gente é, aquilo que a gente aspira. Portanto, quando me perguntam, né, a gente tem essa discussão, nós somos a advocacia de Estado ou a advocacia de governo? Eu respondo sempre dizendo o seguinte, o dia que o Estado chegar, Walter Baier, prazer, eu sou o Estado brasileiro, eu mudo a minha ideia. Eu acho que o nosso papel é fazer o melhor trabalho para atender interesses de pessoas. Em todos os nossos processos estão pessoas como destinatárias das nossas ações. É a pessoa, é o povo brasileiro, é a população que nos remunera inclusive os honorários, que embora privados, são fruto da litigância da união com a sociedade, que faz parte de um diálogo social e do sistema de justiça brasileiro. Mas a nossa função é atuar em prol de pessoas. Pessoas são destinatárias da nossa política, da nossa atuação técnica, da atuação política do Estado e da implementação das políticas públicas que nós temos que sustentar. E eu fiz essa introdução porque no mundo todo, onde se enfrentou uma situação de recessão, eu não vou mostrar muitos dados econômicos, porque fica enfadonho e insuportável aquela apresentação cheia de gráficos. Eu vou trazer depois, mais para o meio da apresentação, só alguns dados que demonstram um pouco da nossa situação fiscal. Eu acho que o advogado público que se distancia da realidade, ele vira uma inutilidade. Ele vira uma inutilidade completa, né? O que nós somos? Acho que todo o debate, discussão sobre o que é a carreira, unificamos ou não, gira em torno de fatores psicológicos. Porque a função que a gente exerce faz parte da nossa identidade. Quando nos perguntam o que você é, eu falo, não, eu sou procurador federal. Então, a gente se identifica com a nossa carreira e com o que a gente faz para a sociedade. Eu acho que isso está na origem, talvez, das nossas soluções e das nossas mazelas. E pensar o direito só do ponto de vista abstrato, só do ponto de vista de entidades abstratas, são abstrações teóricas necessárias, porque o direito ele é fruto dessa construção do dever ser, do plano deontológico. Mas se nós ficarmos projetando essas abstrações e discutindo essas abstrações sem a preocupação com o resultado concreto da nossa atuação, que é a satisfação do interesse das pessoas que nos remuneram e da população, nós vamos ser tão ineficientes quanto o resto do serviço público brasileiro. O serviço público brasileiro é caro,
ele custa uma fatia relevante do PIB e ele não devolve à população o serviço que ela merece. E um dos fatores do nosso subdesenvolvimento é isso. Os servidores públicos não trabalham com a ideia de resultado. Trabalham com a ideia de meta, eu faço a minha cota no Sapiens e a realidade está feita e cumprida. E a gente não tem preocupação com o resultado da nossa atuação. Seja para defesa do erário público, que é uma das funções que a gente persegue, o interesse público secundário, seja na implementação das políticas públicas que são relevantíssimas para o funcionamento do Estado brasileiro. Então, eu faço uma primeira reflexão, provocação, no sentido de instar os colegas a fazerem uma advocacia de resultado. Nós temos, sim, que entregar resultado para a sociedade, nós temos, sim, que pensar na aplicação prática das políticas públicas que a gente defende. A gente defende sempre políticas públicas que são fruto de um diálogo democrático. Começa com a eleição de um presidente que designa os seus ministros num regime presidencialista, com esse nosso presidencialismo de coalizão, também com diálogo institucional com o Congresso. Portanto, há legitimidade democrática naquelas escolhas políticas e na implementação dessas políticas. Por isso que eu me orgulho de fazer parte de dois governos diferentes, sendo de carreira, me identificando como eu estou como consultor jurídico do Ministério do Planejamento, mas sou um advogado público federal preocupado com o resultado. E vejo colegas igualmente preocupados com o resultado, não distantes e alheios à realidade prática, porque a gente afeta, sim, a vida de pessoas, em cada política pública que a gente defende. Então, essa dimensão é muito importante. Imagina uma vida e uma realidade em que o exercício da nossa profissão não tem nenhuma utilidade prática. É uma abstração teórica. E nós temos colegas assim, nós sabemos disso, que pensam só sob a perspectiva do deôntico, ou seja, da ciência do dever ser, e esquecem completamente o plano ontológico, o plano do ser. E quando você vive no mundo das ideias, a sua vida perde a concretude necessária para ela fazer sentido. Deve ser um tédio, deve ser absolutamente enfadonho acordar todos os dias para o trabalho para trabalhar em prol de uma abstração teórica. Deve ser triste, deve gerar um desânimo profundo. Se está na lei, pode. Se não está na lei, não pode. E o meu papel é esse e acabou. Distante da realidade, distante do resultado e ignorando os fatos. Sua excelência é o fato, porque ele se impõe. Ele se impõe. A realidade ela é avassaladora. Quando a gente se depara com ela, e aí essa minha primeira parte da apresentação é tratando um pouco de realismo. Trazer o gráfico depois para, como eu falei, não ficar enfadonho, mas nós vivemos no Brasil, depois de 2008, depois da crise de 2008, gerou um excesso de gastos públicos que levou a uma crise fiscal. Essa crise fiscal, o efeito inflacionário daí decorrente, gerou uma crise de confiança que redundou na maior depressão que o Brasil já enfrentou. E a depressão, nem mesmo a crise de 29 gerou um impacto de diminuição real do PIB como essa crise de agora. E no serviço público, assim como em outros segmentos da sociedade, nós temos o efeito bolha. Nós sabemos, tem uma outra frase célebre de um economista, eu esqueci o nome dele, que fala assim, crise é quando o desemprego é na casa dos outros, depressão é quando é na tua casa. E o que acontece é isso, né? Uma massa de desempregados, pessoas que estavam empregadas, a falência total de um sistema federativo, a gente vive também uma crise federativa, porque a crise fiscal afetou brutalmente, a crise econômica gerou uma crise fiscal e afetou brutalmente a arrecadação dos estados, e você vê o que gera um Estado enfraquecido ou a ausência do Estado. Infelizmente, assim, o meu estado de origem, já estou 10 anos em Brasília, já adotei Brasília, mas assim, sou carioca, e é muito triste ir ao Rio de Janeiro e ver o que o Rio de Janeiro está passando. Porque é um colapso do Estado. A ausência do Estado gera o colapso, o caos social, de segurança pública, da prestação de serviços
mais elementares para as quais o Estado foi construído. E no nosso federalismo, na federação mais unitária do mundo, né, em que os entes federativos têm uma autonomia, ou um âmbito de autonomia faticamente muito limitado, toda essa crise fiscal dos estados acaba por afetar a União. Então, nós temos aí a Lei Complementar de Renegociação da Dívida dos Estados como uma reação, uma tentativa de construção de uma saída de emergência para o enfrentamento da crise fiscal nos estados. Na União, é tão dramático quanto. Nós saímos, em 2012, de uma tendência de queda da relação dívida-PIB, para chegarmos agora, em 2017, para uma relação dívida-PIB de 73%. Nós tínhamos 52% relação dívida-PIB. Essa é mais ou menos a média de relação dívida-PIB dos países de renda média, como a nossa, e os nossos competidores mundiais. O Brasil se insere num estamento em que a relação dívida pública-PIB ela oscila em torno de 50%, 52% ali do PIB. Nós chegamos a 73% do PIB. Se nada fosse feito, em 2022 já estaríamos com 100% do PIB de dívida pública. E aí começam a surgir questões bastante relevantes, e isso vai afetar a nossa atuação, porque vai haver uma política de crise, e essa política de crise vai gerar a necessidade de implementação prática de políticas públicas, e nós precisamos estar preparados para defender essas políticas públicas, quando questionadas, em juízo. E aí os dados são avassaladores, para mostrar que realidade é essa, que realidade fiscal a gente está se deparando, que tipo de política pública a gente vai ter que fazer. Quando a gente olha esse gráfico, a gente tem a evolução do gasto previdenciário, isso é o total da despesa pública primária. Portanto, de tudo que o governo brasileiro gasta, essa é a proporção de gasto. Alguém pode me dizer onde eu corto? Porque se eu tenho que fazer um ajuste fiscal para não gerar explosividade da relação dívida-PIB, e aí eu só tenho duas formas de sair dessa solução, dessa bomba fiscal. Ou gera inflação, a saída da Venezuela, eu gero inflação, superinflaciona a economia, e aí eu cubro com inflação o tamanho do rombo fiscal. Ou eu vou fazer desaparecer o Estado e cortar na carne a prestação de serviços públicos essenciais. Como é que esse gráfico ele é composto? É uma evolução de 2002 a 2017. Aquela parcela de 14% são as despesas discricionárias. Ou seja, é a despesa que, de fato, o Estado brasileiro administra, e aqui estão todos os investimentos do país. PAC, construção de hospital, construção de creche, naqueles 14,8%. O resto, construção de hospital não, é investimento na área de saúde, tem um mínimo com a saúde, que é demais despesas obrigatórias. O resto ali, 52% em 2002, veja a evolução. De 2002 a 2017, houve um avanço dos gastos com previdência e assistência social, ali é previdência e assistência social, e esse avanço de gasto comprimiu os demais gastos públicos e as demais despesas. De modo que o espaço para investimento e o espaço que o governo efetivamente administra, a cada ano diminui. Esse espaço, no PELOA de 2018, ou seja, na proposta que nós já enviamos ao Congresso, é de 4,5%. A eleição presidencial vai debater como gastar 4,5% da despesa pública, porque o resto tudo é despesa obrigatória. Mas então, poderíamos imaginar a outra saída é aumento de imposto. Essa foi a reforma de Estado feita na década de 90. Nós enfrentamos uma crise fiscal na década de 90, a carga tributária oscilava em torno de 20% do nosso PIB, que é a carga tributária
comparativa ideal entre países da mesma renda que o Brasil, e nós elevamos essa carga tributária para 32,9% do PIB. Portanto, uma nova elevação de tributo como forma de solução dessa crise fiscal está fora de cogitação. É absolutamente inviável do ponto de vista prático, porque a gente já alcançou o limite de tolerância social para a expansão dos tributos. Então, o que fazemos para gerar um país equilibrado? Esse desequilíbrio vira custo de vida, vira perda de qualidade de vida no Brasil, vira taxa de juros alta, vira falta de acesso a crédito e vira necessidade das pessoas. Quem sofre mais é a população menos favorecida com esse estado de coisas. Desemprego, tudo isso. Então, nós chegamos a um ponto que o grau de comprometimento da despesa obrigatória frente à despesa total do governo é tão brutal que nós vamos enfrentar o debate social de qual despesa obrigatória nós cortamos. Simples assim e difícil assim. Nós vamos enfrentar esse debate e a nossa atuação é fundamental, porque nós vamos sustentar e dar respaldo jurídico para essas políticas públicas que vão levar à sobrevivência do Estado brasileiro. E aqui não estou brincando, é a sobrevivência do Estado brasileiro mesmo. Porque naqueles 4,5% de 2018, ali é o ano atual, a execução da LOA desse ano. Então, todas as despesas, desde a emissão de passaporte à Operação Lava Jato. Despesa com Polícia Rodoviária Federal, despesa com Polícia Federal. Esse ano tivemos que abrir crédito diversas vezes para socorrer. Houve uma paralisação parcial de serviço de emissão de passaporte. As saídas jurídicas são desafiadoras nesses cenários. A gente chegou a cogitar várias alternativas. E aí, a advocacia pública tem que ser proativa e criativa, do ponto de vista jurídico. No caso da emissão de passaporte, eu cheguei a propor que houvesse uma tarifa, porque parte da composição do custo de emissão do passaporte é em razão do exercício da função de polícia da Polícia Federal, controle migratório e essa parte de polícia típica. A outra parte do custo para a emissão de passaporte, só para citar um exemplo, ela é a impressão da cédula do passaporte. E aí a ideia era talvez criar uma tarifa separada para pagar a Casa da Moeda para a emissão de passaporte, que por conta de um problema fiscal, nós tivemos que contingenciar aqueles 8,5% em quase metade dele, para cumprirmos a meta. E a meta é a imposição da LRF. Então, assim, questiono até se, num cenário de colapso fiscal como esse, se há constitucionalidade desse mecanismo de se travar a despesa pública dessa forma. Mas, com a necessidade de se travar, e toda a tese de impeachment orbitou em volta dessa situação caótica de estado das coisas fiscais que o Brasil chegou. Então, nós temos consequências jurídicas importantes do descumprimento dessas regras fiscais, que já foram experimentadas. E eu duvido que esse governante ou os próximos vão descumprir, ou pelo menos, parâmetros mínimos. Então, olhando para esse gráfico, porque assim, é feito todo um discurso, quando se fala em previdência e gasto com a previdência, é feito todo um discurso olha, é superavitária, não é? Eu tinha, nessa apresentação aqui, é uma apresentação emprestada do Ministério do Planejamento, a gente ajudou a fazer a parte da Emenda Constitucional 95, que é a PEC do teto dos gastos, e assim, tinha uma série de demonstrações contábeis mostrando que a Previdência é deficitária e tal. Esse debate não interessa, porque a realidade já está posta. 57% de tudo que a gente gasta é Previdência e Assistência Social. Se nada for feito, em 2027, vão ser 83% de toda a despesa primária da União, Previdência e Assistência Social. Se nada for feito, em 2032, 100% da despesa primária da União é Previdência e Assistência Social. Portanto, nós vamos ter 100% de toda a despesa pública comprometida com Previdência e Assistência Social. Alguém tem alguma dúvida de que a gente precisa fazer uma reforma da Previdência, olhando para essa realidade? Porque, assim, a gente pode teorizar sobre direitos
à vontade. Eles não vão mudar a realidade econômica. E aí eu menciono a brilhante posição ontem do professor João Gouveia, que nos trouxe aqui a experiência do Tribunal Constitucional Português, que na década de 90 enfrentou um debate sobre reformas constitucionais e reformas do seu regime de previdência e estabeleceu uma série de balizas e parâmetros utilizando a segurança jurídica como premissa e o direito adquirido, e barrou essas reformas. Portugal foi obrigada a fazer uma reforma muito pior, muito mais drástica, e o Tribunal Constitucional Português, o interessante, é que ele declaradamente chama isso de direito de crise. É declarado, não é? No voto, os ministros do Tribunal Constitucional falam, chegamos num estado de coisas que não é possível interpretar o direito adquirido dessa forma, sob pena do Estado português deixar de existir. Portanto, como estamos num direito de crise, pode redutibilidade de vencimento, que no Brasil se traduz em aumento de contribuição e aumento de alguma tributação sobre a folha ou sobre o pessoal, porque a irredutibilidade, como postulado, como regra constitucional, porque é regra, né, tudo ou nada, você tem irredutibilidade posta, ela se traduz no Brasil, e vai se resolver de forma pragmática, com aumento de contribuição. E aí o Supremo vai falar, não é mais confisco. E é simples assim, isso é um diagnóstico prospectivo, mas ele é necessário porque essa realidade fiscal, aqui é aquele mesmo outro gráfico sobre percentual de participação do PIB. O Japão, que é um país envelhecido, com a população idosa, ele gasta 15% do PIB com previdência. Nós estamos gastando 11% em 2017. Nós temos hoje 8 trabalhadores para cada aposentado. Em 2030, vão ser 4 para cada aposentado. Em 2040, 2 para cada aposentado. A ciência atuarial é dramática, isso vai afetar a nossa atividade. E a gente tem que gerar um resultado favorável sob pena da gente não existir mais como Estado, como sociedade coesa. Porque isso vai entrar em colapso. Já está entrando. A gente está administrando o Ministério do Planejamento a cada ano, a administração do orçamento é pior. E aí todo o discurso de direitos fundamentais, e é evidente que a gente é impregnado deles, desde os bancos da faculdade, e é importante esse discurso, vai ter que passar dramaticamente por um choque de realidade. O que importa não é o direito abstrato na Constituição. O que importa não é isso. E a gente, no Brasil, tem um apego às ideias abstratas. A gente continua tendo esse apego, como eu falei no início. O que importa é a fruição real dos direitos fundamentais. Cadê o direito assegurado? É o direito assegurado. Olha, eu acho que essa realidade fiscal, o Avelino perguntou, fez uma intervenção aqui, uma parte, eu achei interessante, falando assim, e os outros poderes? Essa realidade vai se impor. Se não agora, vai se impor. E aí eu trago a PEC do teto dos gastos, para não ficar já sem resposta essa parte, mas a PEC do teto dos gastos, ela foi concebida como um mecanismo constitucional de solução de crise financeira por uma regra matemática simples, mas que empurra o Estado a uma reforma. Ela congela os gastos públicos da seguinte forma. Esse meu nível de gasto, aqui expresso em percentual do PIB, nós gastamos 40% do nosso PIB com o Estado brasileiro. É um gasto alto para um país de renda média como o nosso, ou seja, o Estado é pesado, e se nós pegarmos aqui a composição, onde é que está concentrado o gasto frente ao PIB, o tamanho do Estado brasileiro? As duas principais despesas. As despesas com previdência e assistência social, em vermelho, e a despesa com pessoal ativo, civil, militar da União. O resto são as demais despesas obrigatórias, mínimo com a saúde, mínimo com a educação, transferências constitucionais obrigatórias. Então, assim, na verdade, cada vez mais, a discussão de implementação de direitos fundamentais vai passar por uma discussão acerca da alocação eficiente de recursos e a alocação efetiva de recursos.
Direitos fundamentais em abstrato não servem para nada. Eu exemplifico de novo. Nós gastamos 1,7 bilhões de reais com decisões judiciais que determinam à União a prestação direta de remédios, de medicamentos. Medicamento, tratamento médico. Algumas decisões esdrúxulas, tratamento no exterior, inclusive. Para a vibração da nossa colega Vanessa, citei o exemplo. Mas 1,7 bilhões. Se nós tivéssemos feito esse gasto planejado com o fornecimento de medicamento e respeitando a tabela do SUS, esse mesmo gasto não chegaria a 400 milhões de reais. Portanto, assim, só com a prestação jurisdicional de remédio, o Estado, a sociedade brasileira, porque não é o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro é uma abstração teórica necessária, mais uma abstração teórica, mas é a população, as pessoas que sofrem na prática a consequência de terem tomadas de si 1 bilhão e 300 bilhões jogar no lixo. É dinheiro realmente jogar no lixo, porque esse gasto é ineficiente, ele é emergencial. Às vezes é de medicamento que não está sequer em lista da Anvisa, não está aprovado no Brasil e o judiciário vai impor. Então, a guisa de, topicamente, atomicamente, no processo individual, se buscar o direito à saúde, o resultado global dessa política é o prejuízo à saúde do país como um todo, da coletividade como um todo. Portanto, a guisa de se defender a dignidade da pessoa humana e um mínimo existencial atomizado, eu prejudico a dignidade da maioria da população que sequer tem acesso à justiça. E nós temos no Brasil um problema de acesso à justiça que não é suprido pela atuação dos nossos colegas defensores, por mais valorosos que eles sejam. E nós sabemos bem disso, porque dialogamos institucionalmente no nosso sistema de justiça com eles. Mas esses dados, assim, é para a gente saber que tipo de realidade a gente vai administrar. E aí eu fico assustado quando eu vejo colegas em redes sociais dizendo que qualquer reforma da Previdência vai ser inconstitucional. Assim, como é que eu supero isso? Como é que o Estado brasileiro vai sobreviver? A gente não vai ter um Estado para sermos advogados públicos. E vamos nos orgulhar de quê? Vamos ter orgulho de ser advogados públicos de qual Estado? Qual Estado que a gente quer? Que tipo de sociedade que a gente quer? Se nós não liderarmos esse debate, nós vamos ser drenados por ele, tragados por ele. E a advocacia pública vai ser menos reconhecida. Não mais reconhecida e mais valorizada pela sociedade, porque um diagnóstico preciso da visão de futuro é tudo que a gente espera para uma carreira ser reconhecida e valorizada, não só pela sociedade que nos remunera, mas também pelas escolhas democráticas implementadas por governos eleitos. Eu prefiro falar assim do que falar do Estado, porque o nosso diálogo é com isso, com pessoas que foram colocadas lá a partir de um diálogo democrático, embora seja de uma importância teórica fundamental as abstrações, porque das abstrações nós tiramos as consequências práticas. Acho que é a utilidade de tudo isso. Tem um último gráfico que eu ia mostrar, é mais um. Acho que ele... Não. Aqui é só para mostrar essa comparação que eu falei da proporção da dívida pública PIB versus os países. Se a gente não conter a despesa, essa trajetória nos colocaria com 100% do PIB. Se nós compararmos os países próximos, vizinhos, Peru, Chile, Argentina, os países de renda média, que a gente pode se comparar, a dívida pública ela é controlada num determinado patamar, nós já estamos em 72%. Eu acho que o caso de exceção é os Estados Unidos, mas existe uma demanda mundial constante por dólar, e isso gera a possibilidade deles terem 100% do PIB, mais ou menos, em endividamento público. Mas se isso acontece com o Brasil, a gente gera falência do Estado, falência brutal. Então vamos pegar o cenário Armagedon. O cenário Armagedon é o seguinte: todos nós vamos para casa, vamos apagar todas as luzes, todas, desligarmos os nossos computadores e desligamos o Estado brasileiro. Desligamos o Estado brasileiro.
Isso significa, ano que vem, que nós vamos continuar tendo uma despesa pública que chega a 102% da nossa receita corrente líquida. O que isso significa, traduzindo assim? Se a gente mandar todo mundo para casa hoje, fechar o Estado brasileiro, apagarmos as luzes dos hospitais, de tudo que o governo federal gerencia, as despesas obrigatórias, aquele primeiro gráfico, vão consumir 102% de tudo que o Estado brasileiro arrecada. Então a discussão não é de se existe déficit ou não existe, é de sobrevivência do Estado brasileiro. E simples assim, isso vai se impor. Com a PEC do teto do gasto, que eu tenho a obrigação de estabilizar o gasto para não explodir essa relação e gerar todos esses efeitos perversos, inclusive a inflação descontrolada, a gente não tem outra saída. A reforma de agora, nós adiamos, nós fizemos algumas reformas da Previdência Ponte. A última reforma nos deu fôlego até 2012, porque ela previa cálculos atuariais até 2010 para o equilíbrio da Previdência. Depois de 2010, a bomba já explodiu. Já está em forma de gráfico para todo mundo ver. E onde a gente vai parar com isso? Então, e aí, como é que a gente atua e como é que a gente reage? Bom, primeiro, como eu falei, sendo proativo. Acho que eu insto os colegas a saber a relevância da nossa atuação. Cada processo desses individualizado faz a diferença brutal. São pessoas destinatárias das nossas políticas públicas, é a defesa do Estado brasileiro, é a defesa da sociedade. Quando a gente defende um Estado para que ele continue sobrevivendo dentro desse cenário fiscal desafiador que eu apresentei aqui, a gente está defendendo a sociedade brasileira contra os efeitos perversos que o caos e o descontrole disso pode gerar. Então, esse discurso é um discurso com base nos fatos. E eu acho que ele se traduz na nossa atuação. E aí, como é que fica a AGU nisso para passar para a Micheline fazer a apresentação dela? A AGU fica institucionalmente muito confusa na sua atuação. Aí um outro slide, eu não sei se é o interior. Não está aqui não, que era muito número e número pequeno. Eu não quis trazer, mas é o seguinte. Como é que fica a AGU dentro de tudo isso? Nós temos a seguinte realidade. Houve uma evolução dos precatórios e sentenças judiciais da União, de modo que até 2010, isso ficou girando em torno de 12, 13 bilhões de reais. Isso foi evoluindo para 19 bilhões de reais. Hoje nós temos 32 bilhões de reais todo ano de despesas com precatórios e pagamentos decorrentes de sentenças judiciais. Falo isso porque, dentre essas despesas, boa parte é concentrada em matéria de pessoal, pasme. Tem uma quantidade absurda desses 32 bilhões que são implantações de obrigação de fazer da União em folha. Isso gera efeito orçamentário que monta aí quase 10 bilhões desse valor. Outros 10 bilhões desses 32 bilhões estão concentrados em 100 precatórios. Portanto, 100 ações judiciais são responsáveis por 1/3 da despesa com precatório da União. Estou trazendo esses dados porque isso demanda não só uma atuação integrada, mas uma atuação estratégica. E aí, se nós pegamos esses 100 precatórios, para nossa surpresa, quer dizer, não sei se eventualmente para nossa surpresa, mas o fato é que existem demandas defendidas pela PGU, pela PGFN, pela PGF, e às vezes, olhando por dentro esse processo, eu me dei o trabalho de fazer isso, que eu estou fazendo um estudo no Ministério do Planejamento, tentando coordenar essas questões estratégicas. Sabe que a AGU não tem um acompanhamento unificado e integrado desses 100 maiores precatórios, que representam 1/3 do nosso gasto com precatório. Isso é uma advocacia sem visão estratégica nenhuma, é uma advocacia bagunçada. Num escritório de advocacia está todo mundo na rua. Porque se eu não consigo gerenciar meu passivo para pegar as 100 demandas estratégicas de 4 carreiras diferentes e botarem no mesmo pote todo mundo para trabalhar nelas, eu não tenho uma advocacia minimamente eficiente. Eu levei, eu mandei esse dado para lá. Então assim, a atuação
pulverizada, distante, ela é trágica. Eu vou citar um exemplo. Teve uma sentença em ação coletiva recente, que discutia a questão do imposto sindical. Aquele fadado desconto de um dia suado do nosso trabalho por parte de algum sindicato da vez que se acha no direito de fazer esse desconto para os servidores públicos. Com impacto brutal para todos. Essa sentença foi defendida, nesse caso, a contestação foi elaborada pela PGFN. Eu não estou fazendo crítica institucional a nenhuma da atuação da AGU. Até porque eles fizeram uma boa defesa. Só que qual foi a tese que eles colocaram na contestação? Foi a tese de direito tributário. Foi a tese que trata do imposto sob a luz do princípio da legalidade. Foi a tese ali colocada. Eu já recebi essa mesma ação defendida por colegas em procuradorias federais especializadas em universidades, a mesma tese. Desconto de um dia de trabalho e tal. Eu já recebi a mesma ação judicial defendida pela PGU. Todas as defesas são diferentes e todas elas têm pontos em comum fundamentais. Elas deviam estar numa defesa só. Elas necessariamente têm que estar numa defesa só. Quem não tem essa visão do todo, que ainda se preocupa com a sua meta no Sapiens, que vive numa bolha bem remunerada, bem paga, com famílias que representam 1% da população brasileira em termos de renda real, nós estamos nesse 1%, e que tipo de serviço a gente devolve para a sociedade? Que tipo de estrutura articulada a gente tem para dar conta dessa realidade? Eu não estou fazendo crítica aos colegas, porque as defesas estão bem feitas, mas são enfoques diferentes sobre o mesmo assunto, e é o mesmo tema defendido por várias pessoas diferentes, sem nenhuma atuação estratégica nisso. Que sentido tem eu ter 4 carreiras para fazer a mesma coisa? Não. O problema do Brasil é o seguinte, que o óbvio é revolucionário. Mas é verdade, o óbvio é revolucionário. A minha atuação, né, quando eu fui, eu trabalhei no setor privado, 6 anos no escritório privado, trabalhar no meu escritório, e sou advogado por vocação, eu amo o que eu faço, eu amo a gente poder transformar a realidade desse país, todo dia. E é isso que a gente faz, e transforma mesmo. Então, porque assim, eu vejo a gente com potencial de influir e de transformar a realidade prática. Porque atuei no setor de petróleo e gás, muitas demandas frente à ANP, passei no concurso de 2007, e aí me convidaram para ser coordenador geral de petróleo e gás da consultoria jurídica do Minas Energia. Depois me botaram na coordenação de mineração, e eu cheguei para o secretário de mineração, eu não entendia ainda, né, estudei bastante mineração, e aí eu falei, olha, como é que vocês controlam os processos? O procedimento, como é que vocês fazem controle documental, controle de tudo? Não tinha nenhum. E aí eu chamei uma reunião com o secretário de mineração e esculhambei, está errado isso, está errado aquilo, está tudo errado. Agora, eu não vou falar só que está errado, não. Eu vou apresentar uma solução. Está aqui uma portaria. Eu estou organizando. O processo vai ser assim, estou procedimentalizando e fazendo um checklist. Pô, melhorou a minha vida, a qualidade do meu trabalho, horrores. Os processos chegavam uma bagunça, tudo errado e tal. E era um checklist. Tem que ter isso, checa a data do pedido, os requisitos legais todos lá num checklist. Revolucionário, o básico é revolucionário. O básico é revolucionário. Para mim, olhar um gasto de 32 bilhões, com essa situação fiscal que a gente está olhando, e 10 bilhões, 1/3 desse gasto, concentrado em 100 ações judiciais, e não ter ninguém olhando disso de forma integrada, está todo mundo na rua. Num escritório de advocacia, está todo mundo na rua. Não é possível a gente admitir, conviver isso. Eu estava falando de 1,7 bilhões de despesas de remédio. A gente está matando gente por conta disso. Porque as escolhas dramáticas de alocação desses recursos fazem falta.
No Brasil vira gente que morre. É isso. Então, assim, o mínimo é a gente ter uma advocacia pública, o mínimo, integrada, articulada, que faça teses sólidas e coerentes, olhando todos os aspectos da mesma questão. Isso é o mínimo. O cenário base, para mim, já que o básico é revolucionário, é unificar logo. A gente tem que ser uma carreira só estruturada. Preservados, assim, as atuações e as expertises e as especialidades. Não tem o menor sentido para o Estado brasileiro ter uma advocacia que atua atomizada dessa forma, não integrada. Cada um olhando para a sua própria meta no Sapiens. Cada um olhando se tem uma sala maior do que a do outro. Se tem uma estrutura melhor que a do outro. A sociedade brasileira perde com isso. Porque a atuação do Estado ela é percebida de forma integrada. Quando se pergunta a aprovação do presidente da República, quando se pergunta a atuação de um governo, a população tem em mente, desde a política de bagagem do avião, passando pela reforma da Previdência, a percepção é global. Ela não é individualizada, a percepção de eficiência do Estado ela é integrada. Então, assim, como é que eu posso ter uma advocacia pública que é desconectada dessa realidade e é atomizada e ensimesmada? Ensimesmada. Se acha mais do que é para a sociedade. Esse é um alerta relevante. A gente tem que ter em mente que a gente só é o que a gente pode, a gente só é todas as nossas potencialidades de transformação da nossa realidade se a gente abrir mão do conformismo e começar a mudar a realidade mesmo e a adotar uma advocacia pública de resultado. A nossa meta tem que ser resultado, não tem que ser só honorário. Eu acho que honorário é uma ferramenta boa, ótima, porque gerou eficiência. Estava conversando com o nosso querido desembargador palestrante na conferência de ontem, e o doutor Leonardo, e o que ele me falava é o seguinte: olha, os honorários melhoraram o interesse. Eu falei, melhorou a qualidade das peças? Ele falou assim, olha, eu vou ser sincero, eu estou partilhando aqui, até peço desculpa ao desembargador Leonardo, mas eu acho importante partilhar. Não, olha, eu tenho que ser sincero com você, aumentou o interesse das pessoas, mas a qualidade das peças não. Não, olha, assim, nós temos como sociedade a triste mania de justificar os nossos erros com a falha pior do outro. A visão de pessimista, o pessimista, na verdade, assim, aquele que tem pessimismo com relação ao outro, uma preocupação excessiva, não estou falando, Júlio, não é crítica. Não, mas eu digo assim, a qualidade das decisões ruins em nada muda, a qualidade ruim das decisões em nada muda a perseguição constante que a gente tem que ter pela melhor advocacia pública que a nossa remuneração faz com que nós sejamos obrigados a prestar para a sociedade brasileira. Então, é fundamental essa percepção, porque a gente está no encontro aqui, no CONAF, e eu acho que assim, todos os ideais dessa associação vão de encontro para isso. Assim, não eu acho assim, a ideologia sem contestação, as ideias sem contestação, sem diálogo, são ideias burras. A gente sempre tem que registrar o que a minoria falou, porque só assim a gente transforma a realidade. Mas a gente tem que se criticar, olhar para o nosso trabalho e ver o que a gente está devolvendo para a sociedade. Não é brigar por honorários. O honorário é bom. Sim, melhorou o interesse, mas não melhorou a qualidade das petições. Esse foi um diagnóstico. Pode ser, a magistratura produz péssimos resultados. Porque a magistratura produz péssimos resultados no Brasil, nós temos que produzir um diálogo institucional com essa mesma magistratura de pouca qualidade e exigir que eles façam um trabalho de boa qualidade. E aí, carência de pessoal, falta pessoal na minha unidade, falta uma estrutura mínima. Falta, então a gente tem que se organizar para isso. A gente tem um problema alocativo grave, que é fruto dessa divisão em carreira.
Tem um baita especialista em direito tributário na PGF, que esse mesmo cara não pode conduzir o mesmo trabalho brilhante na coordenação de grandes devedores da PGFN. Porque a gente tem caixinhas individualizadas que não comportam essa alteração de lotação comezinha, básica, em atribuições que são idênticas. Isso não é discurso apaixonado, não é discurso ideológico, é realidade, é um discurso de realidade. É um discurso de choque de realidade que uma carreira nova e mimada tem que ter. E a gente tem que dialogar com a gente mesmo. Porque é isso que a gente é. A gente é uma carreira nova, é em construção. E a gente não percebe o impacto que a gente tem para as políticas públicas. E eu falo quase que num divã coletivo, que eu me incluo também, não estou? Eu me incluo. Eu sou o resultado desse conformismo também, não é uma questão. Acho que todo mundo se insere nisso. Por isso, eu me senti responsável por tentar transmitir um pouco desse debate. Então, eu passo a palavra para não ser repetitivo, enfadonho. Acho que a minha palestra foi um pouco cansativa, mas passo a palavra para a Michele, que vai complementar o que eu falei com outros dados e propostas. Obrigado.